Boa noite. Boa noite. Senado elege a comissão especial que vai dar parecer sobre o pedido de impeachment de Dilma. Em São Paulo, no encontro partidário internacional, Lula pede divulgação mundial da tese de golpe. Confronto na Avenida Paulista por causa do impeachment põe a segurança pública em alerta. Pesquisa Ibope mostra que a maioria prefere antecipar a eleição presidencial para solucionar a crise. Prefeito do Rio, Eduardo Paes, promete reconstruir a ciclovia que desabou até a Olimpíada. Número de homicídios na cidade de São Paulo diminui em março, mas os roubos aumentam. Num encontro partidário internacional aqui em São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas ao Congresso Nacional. Ele disse que uma aliança oportunista entre a grande imprensa, partidos de oposição e uma verdadeira quadrilha legislativa implantou uma agenda de caos no país. E falou novamente que a presidente Dilma Rousseff é vítima de um golpe. O seminário foi organizado pelo PT e reúne representantes de cerca de 20 partidos políticos ligados à Aliança Progressista, uma rede mundial de movimentos progressistas, trabalhistas, social-democratas e socialistas, criada em 2013. Participam desta rede, entre outros, o Partido Democrata dos Estados Unidos, o Trabalhista do Reino Unido e o Partido Operário Social Democrata da Espanha. No Brasil, além do PT, o PSB também faz parte da aliança. Em frente ao hotel onde foi realizado o encontro, na região da Avenida Paulista, grupos a favor e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff se manifestaram. A polícia militar foi chamada para separar os grupos que aguardavam a chegada do ex-presidente Lula. O primeiro trecho do discurso do petista foi lido por Luiz Dulce, ex-ministro e atual diretor do Instituto Lula, porque o ex-presidente estava rouco. No texto, ele defendeu Dilma e classificou a aprovação do pedido de impeachment pela Câmara dos Deputados como pelotão de fuzilamento composto pelos mais repugnantes. Uma aliança oportunista entre a grande imprensa, os partidos de oposição e uma verdadeira quadrilha legislativa que implantou a agenda do caos. Ao assumir o microfone, Lula fez duras críticas ao Congresso Nacional e seguiu a estratégia do governo de classificar o processo de impeachment como golpe. O petista pediu aos líderes dos partidos estrangeiros que levem essa mensagem. Lula também chamou o impeachment de maior ato de ilegalidade desde 1964. Eu estou convencido que aqui no Brasil vai ter muita luta. Esperem que viveremos momentos de muito combate democrático. Lula não citou o nome do vice-presidente Michel Temer, do PMDB, mas o acusou indiretamente. Aqui no Brasil, o vice-presidente é constitucionalista, é advogado. E ele sabe que a Dilma não cometeu nenhum crime que lhe permite sofrer impeachment. Mesmo assim, eles resolveram tomar uma decisão política. Já o presidente do PT, Rui Falcão, foi mais enfático. Ao abrir o seminário, ele chamou Temer de traidor. Rui Falcão disse que o vice-presidente já anunciou um programa antipopular de supressão de direitos civis e sociais, de privatizações e de entrega do patrimônio nacional a grupos estrangeiros. Pesquisa Ibope mostra que a maioria dos brasileiros quer novas eleições presidenciais, mas muitos se mostram insatisfeitos em relação à democracia no país. De acordo com o levantamento, 62% dos entrevistados afirmaram que o melhor neste momento seria o país ter novas eleições. 25% acreditam que Dilma deve continuar no comando do Brasil. 8% afirmaram que Dilma deve ser afastada e dizem que o vice, Michel Temer, deveria assumir a presidência. O Ibope também perguntou qual das frases o entrevistado estava mais de acordo. 40% afirmaram que a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. 34% acham que dá na mesma se um regime é democrático ou não.
15% acreditam que, em algumas circunstâncias, um governo autoritário pode ser preferível a um governo democrático. 11% não sabem ou não responderam. O Ibope também questionou os entrevistados sobre o grau de satisfação em relação ao funcionamento da democracia no Brasil. 49% se disseram nada satisfeitos, 34% estão pouco satisfeitos, 12% estão satisfeitos e 2% muito satisfeitos. 3% não sabem ou não responderam. Foram ouvidas 2.022 pessoas em 142 municípios. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos. Desde a eleição presidencial de 2014, nós discutimos política no almoço, no jantar, no café da manhã, no ônibus, na saída do cinema, no trabalho. Nas redes sociais pululam cientistas políticos de botequim com certezas definitivas sobre todas as questões do universo. Há quem veja nisso um fenômeno salutar. O brasileiro estaria mais politizado. Mas eis que chega uma pesquisa como essa em que apenas 40% do nosso povo acredita que a democracia seja o regime ideal. É pouco, muito pouco. Mas o assustador e revelador da nossa ignorância surge quando 34% dizem que tanto faz democracia ou ditadura. E 15% preferem a ditadura em determinadas circunstâncias. Como se vê, falamos e não passamos ainda do beabá. Um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica de alimentos da Nissan em Ibiúna, no interior de São Paulo. O fogo começou de madrugada, as chamas atingiram primeiro a área de estoque da fábrica e se espalharam rapidamente, fazendo com que o teto de um dos galpões desabasse. Funcionários e vigilantes do local foram retirados às pressas. 2 operários tiveram ferimentos leves nas mãos, já foram medicados e liberados. Bombeiros de Cotia, Barueri, Osasco e de outros municípios da Grande São Paulo trabalham para combater o fogo. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Fábrica da Nissin, não Nissan, como eu disse. E um outro incêndio atingiu ontem carros alegóricos que estavam num terreno ao lado do sambódromo do Anhembi. Ainda não se sabe o que provocou o fogo, mas a hipótese de um incêndio criminoso não está descartada. Para quem estava em casa, como o Davidson, foi um susto. Eu estava dentro de casa tomando banho. Na hora, do nada começou num carro aqui no canto. Do nada se espalhou na hora, não foi nem 2 minutos para pegar tudo aqui. Foi muito rápido mesmo. O fogo começou por volta do meio-dia e se espalhou rapidamente. Em pouco mais de 2 horas, as equipes dos bombeiros já tinham controlado as labaredas e se concentraram no trabalho de resfriamento do solo. A gente está aqui na parte de cima de uma residência que fica bem atrás do terreno que foi atingido por este incêndio. Daqui a gente tem uma ideia do poder das chamas. Todos esses carros alegóricos que ficavam na parte de trás aqui do terreno foram totalmente consumidos pelo fogo. Só sobrou, dá uma olhada só, na estrutura de ferro e de metal dos carros. Tudo que era de isopor, de plástico e de papel foi consumido pelas chamas. O local fica bem ao lado do sambódromo do Anhembi e era utilizado pelas escolas como estacionamento para as alegorias. O barracão da escola de samba Vai Vai também foi atingido pelo incêndio. 23 viaturas dos bombeiros foram deslocadas para o local. Ninguém ficou ferido. Prefeito do Rio, Eduardo Paes, diz que vai reconstruir a ciclovia Tim Maia a tempo da Olimpíada, que vai acontecer em agosto. Na última quinta-feira, um trecho de 26 metros da ciclovia desabou, matando pelo menos 2 pessoas. O número de vítimas do desabamento ainda é incerto. Depois de 48 horas, os bombeiros encerraram as buscas no mar, mas a área continua sendo monitorada. Na semana que vem, os responsáveis pela obra serão convocados para prestar depoimento. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura abriu uma investigação para apurar as responsabilidades dos engenheiros. A Polícia Civil do Rio abriu inquérito por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo o Paes, a reconstrução da via deve ser realizada pelo consórcio Contemate Concrejato, responsável pela execução do projeto inicial. Fábrica, que é um dos marcos da industrialização do bairro da Moca, anuncia que vai encerrar as atividades. Instalada há 70 anos na região, a empresa Arno fechará as portas e cerca de 450 funcionários serão demitidos.
Vai ficar estranho passar pela Avenida Arno e não ver mais o vai e vem de funcionários. A fábrica, que está ali há 70 anos, deu o nome à via, vai fechar. A Arno foi fundada nos anos 40 pela família Arnstein, de imigrantes húngaros. No começo, produzia motores elétricos, um dos setores de maior importância no início da industrialização do país. Nos anos 50, passou a produzir eletrodomésticos. Nos anos 90, foi comprada pelo Grupo SEB, da França, que agora decidiu levar a produção para Itatiaia, no sul fluminense. Os funcionários foram avisados em março. O pessoal está muito preocupado com o que pode acontecer aí, do jeito que tá as coisas, né? Sem serviço, sem emprego. A empresa diz não ser mais viável manter uma fábrica na região central de São Paulo, com perfil urbano e com dificuldades operacionais e logísticas. Dos 625 funcionários, 450 serão demitidos. Romilson faz parte de uma comissão de trabalhadores que negocia os desligamentos. Nós queremos uma proposta significante que atenda à necessidade de cada trabalhador. Pelo menos um ano de cesta básica, um ano de convênio médico e um valor aí superior ao piso da categoria, que é 1.700, em torno aí de 10 a 15 pisos e possivelmente até o dia 29, sexta-feira. Se não fecharmos um acordo, dia 2 de maio estará declarada a greve aqui nessa planta. Aqui do alto desse viaduto, a gente tem um retrato do que tem acontecido com o bairro da Moca nos últimos tempos. De um lado, as fábricas antigas, a maioria fechada, como essa que pertenceu à Antártica, está praticamente em ruínas. E de outro, um grande número de empreendimentos imobiliários, como esses prédios ali ao fundo. É o interesse das construtoras nesses terrenos enormes que ficam ociosos nessa área tão valorizada de São Paulo. Quem também não está feliz com as transformações são os moradores mais antigos. Mudou para pior, porque é muita sujeira, muito lixo jogado. Aqui você tem dificuldades grandes, por exemplo, nós não temos um metrô aqui. Está prevista a linha laranja passar por aqui, mas aí deverá levar mais 20 anos, coisas do gênero. Estão saturando o nosso bairro, estão saturando nossos espaços, mas em contrapartida nós não temos como nos locomover. A Secretaria da Segurança Pública divulgou os dados da criminalidade em março aqui na capital. De acordo com o governo, os homicídios dolosos, aqueles em que há intenção de matar, tiveram queda de 28%. Foram 82 mortes violentas em março contra 114 no mesmo período do ano passado. Mas houve aumento no número de roubos. No mês passado, foram 14.400 casos, uma alta de pouco mais de 1% em relação ao mesmo período de 2015. Ainda segundo o governo, houve queda nos casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E a semana começou quente em todo o estado de São Paulo. Em Santos, no litoral, os termômetros hoje chegaram à marca dos 38 graus. Pois é, os meteorologistas juram que esse calor está com as horas contadas. A tendência, segundo eles, é virada total do tempo com a chegada de uma frente fria a partir de amanhã. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. O destaque da previsão para amanhã é a queda nas temperaturas no centro-sul do país por causa do ar polar e do tempo mais nublado. O dia vai amanhecer com apenas 13 graus em Porto Alegre e em Campo Grande. Durante o dia, as temperaturas não sobem muito, faz só 20 graus na capital gaúcha, 24 em Curitiba e 23 na capital mato-grossense. Sobre as chuvas, no Rio Grande do Sul, elas perdem força com o afastamento da frente fria. Já em Santa Catarina e no Paraná, ainda pode chover forte. Nessa área mais escura que pega o leste do Paraná, interior do Mato Grosso do Sul e parte aqui do estado de São Paulo, as chuvas devem vir em forma de temporais. No centro-sul e oeste paulistas, há expectativa de chuvas fortes com raios e ventania de forma generalizada a qualquer hora do dia. As temperaturas caem consideravelmente. A máxima fica em torno dos 26 graus em Presidente Prudente e dos 27 em Presidente Bernardes. No norte do estado, aqui na capital e também no litoral, a terça-feira amanhece com muitas nuvens e o tempo vai ficando mais fechado ao longo do dia.
A máxima vai aos 27 graus em Sorocaba e aos 31 em Santos e em Caraguatatuba. Aqui na Grande São Paulo, logo no início da tarde, já podemos ter as primeiras pancadas. Mas é à noite que a chuva tende a ser mais forte e generalizada. E vai esfriar bastante nos próximos dias, viu? Nessa madrugada, mínima de 21 e máxima amanhã de 28 graus. Já na quarta, o tempo fica bem fechado e as temperaturas, olha, entre 16 e 21 graus. Na quinta-feira, então, mais frio ainda. Mínima de 15 e máxima prevista de apenas 19 graus. Senado elege a comissão que vai analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. 21 senadores vão compor a comissão. A instalação está marcada para amanhã. O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, deve ser eleito presidente. Na relatoria, há um impasse. O PSDB quer o senador Antônio Anastasia, de Minas. A base do governo não aceita o nome do tucano. A escolha caberá à comissão. A distribuição das cadeiras é feita conforme o tamanho das bancadas dos blocos partidários. E antes da votação que elegeu a comissão, um grupo de senadores, chamados de independentes, pediu ao presidente do Senado, Renan Calheiros, que pressione a Câmara dos Deputados a analisar o processo de impeachment de Michel Temer. A questão de ordem foi apresentada pelo senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. Ele pediu que Temer fosse julgado junto com a presidente Dilma. Na hipótese de crimes conexos de mesma natureza, tanto o regimento interno do Senado Federal quanto a própria Constituição prevê o julgamento simultâneo. A oposição e a base do governo divergiram. Na leitura simples e direta do artigo 85 da Constituição, nós não temos referência à figura do vice-presidente da República. Me parece absolutamente claro que se ela cometeu um crime, o vice-presidente cometeu também. Renan Calheiros não acatou o pedido e a questão de ordem foi rejeitada. Os atos praticados por cada uma das autoridades são atos específicos e atos autônomos. Temer é alvo de um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados, após uma liminar dada pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, a comissão que vai analisar este processo ainda não foi instalada. Os líderes partidários não indicaram seus representantes. Para o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília, ele fala sobre o começo do processo de impeachment no Senado. Na guerra do impeachment, os dois lados utilizam todos os estratagemas para atingir os seus subterfúgios. Mas chega uma hora em que a realidade se impõe. E a realidade hoje é francamente desfavorável aos interesses de Dilma Rousseff. No instante em que o processo começa a andar no Senado, o que se discute é a formação do ministério de Michel Temer. Aos pouquinhos, o governo Dilma Rousseff vai deixando de ser assunto. No momento, Dilma ainda exerce o seu direito de espernear. Ela faz isso entoando o discurso do golpe. Mas esse discurso não foi eficiente para modificar o resultado na Câmara e é improvável que surta efeitos no Senado. Ali, na comissão de impeachment do Senado, que se instala nesta terça-feira, já se formou também uma maioria a favor da abertura de processo contra Dilma Rousseff. Estima-se que até o dia 15 de maio, Dilma deve ser afastada do seu cargo por até 6 meses para ser julgada. Farejando esse resultado, Dilma cogita enviar ao Congresso uma proposta de antecipação das eleições presidenciais para este ano de 2016. A chance de uma proposta como essa ser aprovada no Congresso é mínima. Ela pode surtir efeitos contrários ao que deseja a presidente da República. Os senadores podem concluir que, se Dilma acha que pode antecipar eleições, ela já não considera o mandato dela tão defensável. E os senadores podem não esperar 6 meses para enviar Dilma Rousseff para casa. Podem enviá-la mais cedo, antes do tempo previsto. Boa noite. Dívida pública avança 2,38% em março e chega a 2 trilhões e 880 bilhões de reais, segundo o Tesouro Nacional. A dívida pública federal brasileira inclui os endividamentos interno em reais e externo em dólares do governo federal.
Em março, a emissão de títulos públicos foi superior aos resgates, o que pesou no resultado. Em fevereiro, quando também houve alta, o endividamento havia chegado a 2,810 bilhões de reais. A expectativa do governo é que a dívida feche 2016 em mais de 3 trilhões de reais. Analistas de mercado continuam pessimistas em relação aos números da economia para este ano. De acordo com o Boletim Focus, que é feito pelo Banco Central com instituições financeiras, a previsão é de uma retração do PIB de 3,88%. Se o número se confirmar, será o menor PIB em 26 anos. Para a inflação, houve uma pequena melhora na expectativa do mercado financeiro. Para este ano, a estimativa dos economistas do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, recuou de 7,08% para 6,98%. Quem gosta de culinária e cultura árabe tem programa garantido aqui em São Paulo, pelo menos até dezembro. No Brás, um festival com tendas que vendem roupas e acessórios e comidas árabes está chamando a atenção de quem passa por lá. Parece uma sopa, mas é um doce. O rabu é muito tradicional na Síria. Outro doce árabe bem tradicional é o mamul. Esse daqui é de uma família egípcia. Ele é feito com semolina e manteiga e o recheio que pode ser tâmara, damasco ou nozes. Pratos salgados tem aos montes. Tabule, kafta, quibe assado e esfirras de todos os tipos. O diferencial dessa esfirra, a massa ela é bem fininha comparada do Brasil, porque a do Brasil vai muita massa, pouco recheio. Essa vem bastante recheio e pouca massa, e a carne também é halal, que seria a carne, o animal é morto, só que sem o sofrimento, sem sufocamento, essas coisas assim, que são dentro dos preceitos da religião. E sabe o tal churrasquinho grego? Aqui tem um parecido, só que é sírio e se chama shawarma. Inicialmente, 100 barracas foram montadas, mas a ideia da organização é ampliar este número para até 600 nos próximos meses. O interessante é que muitas famílias árabes que buscam refúgio no Brasil e que não conseguem trabalho aqui, podem na feira mostrar as suas habilidades, cativar os brasileiros e, de quebra, lucrar com isto. E aqueles lá que querem refortalecer a renda deles também, achar umas novas oportunidades e o povo brasileiro para conhecer e saborear tudo que tem de árabe. O visitante também encontra artesanato, roupas e bijuterias refinadas. Estas daqui inspiradas nas mulheres do Egito e da Turquia. As brasileiras são muito simples, a árabe ela é bem trabalhada, né? Ela tem um estilo único e é bem trabalhada. Eu adorei, assim, as pessoas são super simpáticas, os vendedores, né? Eles são maravilhosos, os acolhedores. Aqui em São Paulo a gente já tem diversas nações, certo? Já fazendo esse tipo de evento e faltou, certo? Uma identificação com os países árabes também. A feira fica no Brás, na região central de São Paulo. O evento é só nos fins de semana. Aos sábados vai das 3 da tarde às 10 da noite. E aos domingos, das 10 da manhã às 10 da noite. A entrada é gratuita. Em depoimento à Justiça Federal do Rio de Janeiro, o ex-presidente da Andrade Gutierrez, Rogério Nora de Sá, afirma que o ex-presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, pediu que a empreiteira fizesse contribuições políticas ao PT e ao PMDB. O motivo seria a assinatura do contrato de retomada das obras da usina nuclear Angra 3. Esse acordo teria sido firmado em uma reunião em 2008. Andrade Gutierrez deveria pagar 1% do valor do contrato para cada um dos partidos e mais 1% para o próprio presidente da Eletronuclear na época. Otton Luiz Pinheiro, Andrade Gutierrez, o PT e o PMDB ainda não se pronunciaram sobre as acusações. Segundo o jornal O Globo, Mônica Moura, mulher e sócia do publicitário João Santana, afirmou que o ex-ministro Antônio Pallotti e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, intermediaram pagamento de Caixa 2 para campanhas presidenciais do partido. Na semana passada foram divulgadas informações de que Mônica também teria acusado o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ela afirma ter registrado numa agenda detalhes dos encontros com representantes de empresas indicadas pelos três petistas.
Palotti, Vaccari e Manteiga contestam as acusações. Mônica está negociando o acordo de delação premiada na Operação Lava Jato. Ela e o marido, o publicitário João Santana, foram presos na 23ª fase da Operação Lava Jato. Em delação premiada, já homologada pelo Supremo Tribunal Federal, o advogado Antônio Carlos Brasil Fioravante Pierruttini afirmou que a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, o deputado federal Nelson Moira, do PP, e o ex-deputado João Pizzolatti, do PP, receberam propina. Segundo Pierruttini, o dinheiro foi providenciado pelo doleiro Alberto Youssef. Em 2010, a campanha de Gleisi Hoffmann para o Senado teria recebido R$250 mil. Para o deputado Nelson Moira, foram mais de 30 entregas de propinas entre 2009 e 2011. E para o deputado João Pizzolatti, foram 2 remessas, a primeira de R$100 mil. Os 3 negam ter recebido o dinheiro de Youssef. Pierruttini foi condenado por lavagem de dinheiro. Ele participou do esquema liderado pelo doleiro Alberto Youssef, que operava empresas de fachada e movimentava recursos desviados da Petrobras. A defesa da empreiteira Odebrecht entrou com um novo recurso na Justiça da Suíça para que informações de contas da empresa não sejam compartilhadas com a Justiça brasileira. A cooperação entre a Justiça Suíça e a brasileira começou no ano passado. Segundo os investigadores da Operação Lava Jato, as movimentações das contas da Odebrecht na Suíça podem ser fundamentais para que os beneficiados pelas propinas sejam identificados. O presidente Dilma Rousseff não teve compromissos externos hoje. De manhã, horas antes de o Senado eleger os integrantes da Comissão Especial do Impeachment, Dilma se reuniu com o chefe de seu gabinete pessoal, Jacques Wagner, o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, e também o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Nas redes sociais, milhões reproduzem e debatem o ator José de Abreu no Domingão do Faustão. Perplexidade, pasmo e debate já escancaram. É espanto pela raridade e ineditismo da cena. Cena num programa eleitoral humorístico ou em contraponto num telejornal da Globo. A propósito de explicar cusparadas em um casal, Abreu deu os nomes de Temer e de próximos dele citados na Lava Jato. Citando Marco Aurélio Melo, do Supremo, disse: o impeachment é golpe. José de Abreu disse o que uma porção do país sempre ouviu e o que outra não ouvia. E o que milhões ouviam, ouvem, mas fazem de conta não ouvir ou saber. Disse: Cunha é ladrão. Fecha aspas. Essa cena resulta também de debate que tem acontecido nas mídias e parlamentos mundo afora. Debate não apenas sobre impeachment e aquela grotesca noitada de votação. Debate também sobre monopólio e atuação e influência dos meios de comunicação no processo político no Brasil. Por exemplo, durante romarias às moradias de Temer, como ouvir réus da Lava Jato ou de outros processos atacando a corrupção sem que se pergunte a tais atores: mas o senhor não é réu também? A senhora, o senhor não responde a processos também? Sendo quem são personagens e instituições, esse enredo sempre foi a crônica de um desastre anunciado. Em setembro, há exatos 226 dias, dissemos aqui, aspas, cresce o cerco dos que querem o impeachment de Dilma. Ainda falta coesão entre os que disputam o poder e clareza sobre os riscos da operação. Riscos internos e externos. Internos porque, passados down e perplexidade, virá a realidade. A conta gigantesca e o contra-ataque dos que têm pressa e fome. Risco externo porque derrubar presidente é ato seríssimo. Mancha quem cai, mas pode manchar para sempre quem, mesmo com a mão do gato, derruba. Se não for ação estritamente legal, aos olhos da história e do mundo, será altíssimo o custo de voltar a portar-se como republiqueta de bananas e golpes. Dito isso, em setembro do ano passado. Boa noite. A OAB do Rio de Janeiro protocolou no Conselho de Ética da Câmara um pedido de cassação do mandato do deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC.
A OAB acusa Bolsonaro de quebra de decoro parlamentar por ter dedicado o voto a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff à memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Durante o regime militar, Ustra comandou em São Paulo o DOI-CODE, órgão de repressão e tortura do governo militar. Um outro documento foi entregue pela OAB Fluminense à Procuradoria-Geral da República. O texto acusa Bolsonaro de fazer apologia ao crime. Como o deputado tem imunidade parlamentar, uma ação penal contra ele só pode partir do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A assessoria de Jair Bolsonaro ainda não se manifestou. O Ministério Público Federal aqui em São Paulo denunciou o médico legista aposentado Ari Shibata. Ele é acusado de forjar informações sobre a morte do militante político Yoshitani Fujimori em 1970. O ativista foi morto depois de uma abordagem policial na capital paulista, supostamente por ordem do então major Carlos Alberto Brilhante Ustra, chefe do DOI-CODE aqui em São Paulo. Segundo a promotoria, ao elaborar o laudo necroscópico, Shibata endossou a versão oficial de que a vítima teria trocado tiros com os policiais, sem mencionar dados que esclareciam as verdadeiras circunstâncias do óbito. Ari Shibata mantinha relações estreitas com os órgãos de repressão. Em 1977, ele recebeu a Medalha do Pacificador, uma condecoração do Exército. Morreu aos 88 anos Fernando Faro, criador e apresentador do programa Ensaio da TV Cultura. Fernando Faro estava internado desde o final de janeiro no Hospital Oswaldo Cruz. Ele morreu na noite de ontem devido a uma infecção pulmonar. Jornalista, produtor musical e diretor, Faro ficou famoso por suas entrevistas com grandes nomes da música brasileira. Fernando Faro nasceu em Aracaju e cresceu em Salvador. Mudou-se para São Paulo para estudar Direito, mas abandonou o curso no 3º ano para trabalhar como jornalista. Estreou na TV Paulista em 1951, onde foi diretor e escreveu teleteatros. O programa Ensaio, produzido por ele, surgiu em 1969 e desde então teve por volta de 700 edições. Ele entrevistou artistas como Elis Regina e Vinícius de Moraes. O corpo de Fernando Faro será cremado. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as polêmicas divergências jurídicas sobre o processo de impeachment. Quem analisa é o professor titular de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Carlos Ari Sundfeld, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Muito obrigada, professor. Eu quero começar com essa notícia que há pouco nós acabamos de ver sobre a OAB do Rio de Janeiro, que já protocolou na Câmara o pedido de cassação de Jair Bolsonaro por aquela atitude dele no dia da votação, em que, quando justificou o voto, ele fez um tributo a Brilhante Ustra, né, que é o primeiro militar considerado, reconhecido pela justiça brasileira como torturador. E cabe cassação por Bolsonaro ter agido daquela forma que impressionou tão mal, né? Fazer ali um tributo a um criminoso, porque tortura é crime, crime contra a humanidade, algo que chocou mesmo muita gente. Mas cabe pedido de cassação? Bom, a primeira coisa eu acho que você já disse, é um crime insuportável, a tortura. A Constituição o considera gravíssimo, é imprescritível, enfim, o repúdio, portanto, a esse elogio, ele é compreensível do ponto de vista político. Agora, a perda do mandato por opinião, ainda que seja uma opinião com esse teor, é algo muito difícil de se fazer, porque um elemento essencial do parlamento é garantir a liberdade de palavra. E essa liberdade só serve para as pessoas dizerem coisas com que as outras não concordam, inclusive coisas desta gravidade. E o ambiente democrático tem que ser capaz de dar uma resposta também democrática a estas opiniões absurdas. Mesmo sendo um claro desrespeito ao Estado de Direito e aos direitos humanos? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda que alguém pregue a mudança do regime no parlamento, a derrubada do regime no parlamento e, portanto, está atentando contra a ideia básica do Estado de Direito de que o regime deve se manter.
É preciso respeitar a liberdade de as pessoas dizerem, especialmente no parlamento, os maiores disparates. Esse é um elemento central da democracia. Bom, a questão do pedido de impeachment e aqueles que são contra entenderem que está em curso um golpe e que há uma ameaça de ruptura da democracia no Brasil. A própria presidente Dilma, o governo havia já anunciado que ela faria uma denúncia na tribuna da ONU quando ela esteve lá na semana passada, coisa que a presidente não fez. Ela, na tribuna da ONU, não tocou na palavra golpe. Entretanto, depois, numa entrevista coletiva, ela repetiu muitos dos discursos dela aqui, de que ela é vítima de um golpe, que está em curso um processo de impeachment que não tem base na lei e que é um golpe. Esse discurso, essa fala lá em Nova York, aqui no Brasil, da própria presidente da República, a primeira autoridade institucional, configura uma denúncia de governo? Sim, sim. Mas denúncia de governo? Mas é um ato político. É uma atitude de defesa política contra uma medida que tem caráter também político, que é o impeachment. Então, isso faz parte do discurso político de defesa. E a presidente, muito naturalmente, usa um discurso político bastante carregado na sua defesa. Acontece que, para se decidir se algo está de acordo com a lei ou não, o único parâmetro é a própria lei. E a Constituição brasileira atribui o julgamento do crime de responsabilidade não ao Supremo Tribunal Federal, não ao Unasul, não aos órgãos da ONU, mas ao Parlamento brasileiro. E há 2 instantes. O primeiro já foi, e ela foi considerada como tendo cometido irregularidades, isto é, crime de responsabilidade que justificava o seu julgamento pelo Senado. É o único parâmetro que importa, é o da Constituição. Agora, é natural que se critique, inclusive, a própria Constituição. É natural. E os ministros do Supremo, Celso Mello, Gilmar Mendes, o próprio Dias Toffoli, que se manifestaram sobre essas declarações da presidenta da República de que o processo de impeachment é golpe, eles discordam, entendem que há base na lei, que é na Constituição. Celso Mello diz que era um equívoco inadmissível. Quando os ministros falaram, eles, de alguma forma, se colocam numa situação de impedimento para futuramente julgar qualquer recurso sobre esse processo de impeachment impetrado pelo governo, porque eles já opinaram, inclusive, com uma conotação política naquilo que disseram? Essa é uma boa pergunta, porque a presidente disse isso, não é? Criticou os ministros por terem manifestado essa opinião. Para ela, eles estão impedidos. Pois é, mas acontece que eles disseram uma coisa óbvia e que cabe, aliás, aos ministros do Supremo dizer nesse momento. E por que cabe? Porque o Supremo já decidiu sobre a legalidade do processo. Ele já decidiu. E julgou isso às vésperas da votação da Câmara e referendou tudo o que tinha sido feito. O processo é legítimo, disse o Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo não julgou? O mérito, se o crime ocorreu ou se o crime não ocorreu. Não julgou e não julgará. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal apreciar recurso contra ato nem da Câmara, nem do Senado. O Supremo jamais julgará isto. Portanto, eles jamais estarão impedidos para coisa alguma, porque o Supremo não pode analisar o mérito. Mas compromete, de alguma forma, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, não apenas nesse caso, em qualquer outra circunstância, emite uma opinião que possa sutilmente ter também uma conotação política, eles comprometem a isenção e a imparcialidade? Depende da situação. Os ministros, nos últimos anos, do Supremo Tribunal Federal, passaram a falar muito, quer dizer, a intervir no debate das ideias. E, em alguns casos, saindo daquilo que seria um parâmetro razoável, considerando, inclusive, a tradição do Supremo de uma certa discrição. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, neste caso específico do impeachment, ele tem um papel importante de esclarecer a decisão que já tomou. Quer dizer, os ministros estão esclarecendo a opinião pública sobre o que ele decidiu, Supremo Tribunal Federal. E o Supremo decidiu. O processo é legítimo. Por que legítimo?
porque é a autoridade competente que está julgando, já existe uma acusação formalmente feita e o julgamento do mérito cabe à Câmara e ao Senado. Agora, professor, o Brasil está vulnerável a sanções internacionais pelas denúncias da presidente Dilma de que há no Brasil um processo de impeachment que é um golpe e que há uma probabilidade de ruptura da democracia? Bem, eu acho que a grande vinculação do Brasil com este tema internacional é no Mercosul. Por quê? Porque o Mercosul tem uma cláusula democrática. O país que se afaste da democracia pode ser suspenso ou expulso do Mercosul. E cabe aos órgãos centrais do Mercosul decidir se um país saiu do regime democrático. Então, em tese, pode sim o conjunto de presidentes tomar essa decisão. Mas não deve acontecer por duas razões. Uma é jurídica. O Supremo Tribunal do país já disse que o processo é legítimo. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que o Brasil é o país mais importante do Mercosul. E se o Brasil for suspenso ou expulso do Mercosul, o Mercosul termina. Então aqui o Brasil tem inclusive um poder de fato bastante importante. A situação do Brasil não se equipara à do Paraguai, que foi suspenso... Na época do Fernando Lugo. Isso, que foi um impeachment também. Só que naquele momento foi um ato de força do Brasil e dos seus demais parceiros que afastaram o Paraguai para permitir a entrada da Venezuela contra a opinião do Paraguai. Então houve um ato político até duvidoso, mas a deliberação é deste órgão, está encerrada e não tem recurso contra ato do Mercosul. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado. Gamberini. Manifestários contra e a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff têm se enfrentado na Avenida Paulista, que é o palco de protesto dos dois grupos. Neste fim de semana, os ânimos se exaltaram e durante uma confusão que durou cerca de 15 minutos, algumas pessoas foram agredidas. Já era perto das 7 da noite, quando um grupo que protestava em defesa do mandato da presidente Dilma saiu em passeata no sentido Consolação. Ao passar em frente ao prédio da Federação das Indústrias de São Paulo, onde um grupo rival favorável ao impeachment permanece acampado, houve confusão. Manifestantes do acampamento aparecem empunhando pedaços de ferro e de madeira. O princípio de tumulto durou cerca de 15 minutos e acabou contido por manifestantes mesmo, e não houve confronto. Hoje, o coordenador dos acampados alegou que o grupo pretendia apenas se defender. Em determinado momento, eles que estavam num número absurdamente maior, aproximadamente 350 pessoas, tentaram invadir o local que nós estávamos nos manifestando. O problema da invasão é que essa invasão foi um pouco forte, um pouco agressiva. Como somos poucos aqui que estávamos no momento, cerca de 30 pessoas mais ou menos, os meninos usaram sim as barras de madeira para proteger o local. A manifestação a favor da presidente começou com um piquenique, quando a Paulista ainda estava fechada para os carros, como acontece em todos os domingos, e continuou depois com o trânsito já liberado. A Secretaria de Segurança Pública tem dito que os movimentos precisam avisar as autoridades e que manifestações de grupos contrários não podem acontecer no mesmo local. O grupo, que está acampado aqui há mais de um mês, diz que tem autorização para permanecer. Permissão essa que seria renovada a cada semana. O protocolo ele tem um período de semana a semana e aí renovamos novamente. E aí a gente vai renovando de data a data, quando ele vence, renovamos novamente. Na Secretaria de Segurança? Em todos os órgãos de segurança, Polícia Militar, CET... são os órgãos principais que interessam aqui para a gente, porque a própria Polícia Militar que direciona a Secretaria de Segurança. Cerca de 40 pessoas se revezam nas barracas montadas na calçada. Eles dizem que recebem alimentos e doações de simpatizantes e negam que sejam mantidos pela Fiesp. Já o presidente da CUT em São Paulo diz que o movimento do domingo não foi organizado pela central sindical, e sim por movimentos sociais por meio da internet. Que eles façam essas atividades, realizem essas atividades em locais na Avenida Paulista
mas não evitando o confronto e a proximidade com os manifestantes que estão em frente, dentro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Pode levar a uma situação muito pior de conflito de fato e de divisão, né? Uma divisão dentro do país. A Fiesp informou que não tem qualquer responsabilidade ou envolvimento nos incidentes e confrontos acontecidos neste domingo entre manifestantes na Avenida Paulista. Numa nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que a PM faz o patrulhamento preventivo e ostensivo em toda a extensão da Avenida Paulista e que age sempre que constata a ocorrência de algum crime. Ainda de acordo com o texto da polícia, sempre que há uma manifestação, a PM acompanha para garantir a integridade física de todos os envolvidos. A cidade de São Paulo já registrou 40 mortes provocadas por H1N1 somente neste ano. O balanço foi divulgado hoje pela Secretaria Municipal da Saúde. Os dados representam um aumento. Até o dia 8 de abril tinham sido registradas 17 mortes. O secretário de Saúde, Alexandre Padilha, descartou a existência de uma epidemia como a de 2009. 1.700.000 pessoas já tomaram a vacina contra a gripe aqui na cidade de São Paulo. E você vai ver a seguir as informações de Santos e Audax, os finalistas do Campeonato Paulista. E a guerra contra o Estado Islâmico. Na Alemanha, Barack Obama anuncia aumento de tropas na Síria para combater o grupo terrorista. O trabalho do governo do estado segue em frente na região metropolitana de São Paulo. O trecho leste do Rodoanel permitiu a instalação de 105 empresas na região. E as obras do trecho norte seguem avançadas para a conclusão da maior obra rodoviária da América Latina. Em Itaquera, a conclusão do complexo viário facilitou o trânsito de toda a Zona Leste. 10 novas estações de transporte metropolitano já foram entregues. 23 quilômetros de trilhos e outras 13 estações estão sendo construídas. Ao todo, são 7.500 trabalhadores nas obras. Além disso, na Marginal Tietê, foram feitas 6 obras para o controle de enchentes. O São Paulo Expo está sendo ampliado. E a nossa cidade ganhou ainda o Centro Paralímpico Brasileiro, um dos 4 maiores do mundo. Infraestrutura da nossa capital. Bom para você, bom para São Paulo. Governo do Estado. Experimente Centrum Ômega 3. Mini cápsulas fáceis de engolir e ultra concentradas. Com EPA e DHA que ajudam a manter a sua saúde. Experimente hoje o Centrum Ômega 3. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Olá! Gente, está no ar a vacinação contra a gripe. Atenção, gestantes, mães do pós-parto, crianças de 6 meses a 5 anos, doentes crônicos, pessoas especiais e idosos. Ué, gente, cadê o idoso? Sábado, 30 de abril, é o dia D da vacinação. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde. Como é que é? O idoso está aqui no palco? Ministério da Saúde, Governo Federal. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Agora quem dá bola é o Santos. Celso, diga o que você quiser. Pode falar. Como bom santista, você está por dentro do hino santista, mas eu diria que não só o Santos, mas também o Audax também dá bola neste momento. Brincadeiras à parte. O Santos chega à decisão pela 8ª vez seguida, depois de eliminar nos pênaltis o Palmeiras. Também envia penalidades. O Audax, surpreendentemente, eliminou o favorito Corinthians diante de 42 mil torcedores em Itaquera, jogando um futebol bonito, de encher os olhos. O Audax surpreendeu o Corinthians com este belo chute de Bruno Paulo, ainda no primeiro tempo, um golaço. O empate dos donos da casa veio apenas depois do intervalo. André de cabeça deixou tudo igual, 1-1. O Audax voltou a ficar em vantagem no placar após mais um golaço. Desta vez anotado por Tietê. Só que André, recebendo o passe da direita de Romero, fez o segundo dele no jogo e levou a decisão para os pênaltis.
Por coincidência, o próprio André foi o único a converter a cobrança em gol, a favor do Corinthians. Fagner e Rodriguinho perderam. E coube a Camacho o chute decisivo que colocou o Audax na final do Campeonato Paulista pela primeira vez na história. Na Vila Belmiro, o Gabriel recebeu um ótimo lançamento de Lucas Lima, deixou a zaga do Palmeiras na saudade e abriu o marcador para o Santos. No segundo tempo mesmo, o Gabriel aumentou a vantagem, 2-0 Santos. Quando tudo parecia resolvido, Rafael Marques, aos 42 da etapa complementar, diminuiu para o Palmeiras. E o próprio Rafael Marques, no minuto seguinte, empatou o jogo de cabeça 2-2. Com o empate, a decisão foi para os pênaltis. Fernando Praz chegou a defender o chute de Lucas Lima. Só que Lucas Barrios e Rafael Marques pararam nas mãos do goleiro Vanderlei. Já Fernando Praz mandou para fora a última chance do Palmeiras. Final nos pênaltis, Santos 3, Palmeiras 2. Esse empate do Santos, do Palmeiras, quando o Palmeiras conseguiu o empate, foi muito surpreendente para todos os santistas. Agora, foi uma falha do Dorival Júnior desarmar o time, né? Pé salto alto, achou que o jogo estava definido, faltando 3 minutos para acabar o jogo. E como dizia o folclórico Vicente Mateus, o jogo só termina quando acaba. Quando acaba. Então tem que ver. Foi uma falha do Dorival. Foi. O Santos chega à final, mas com todo o mérito. Claro, o Santos levou o time para a final. Uma derrota apenas. Agora o Audax, que é surpreendente. Tem um futebol bonito, né? Tem um futebol bonito, soa irresponsável, mas a verdade eu diria que é muito corajoso. E jogou na Arena Corinthians como se fosse seu próprio estádio. Não tomou conhecimento do Corinthians tocando a bola, sabe, com muita qualidade. Já eliminou o São Paulo goleando por 4-1. Eliminou o Corinthians, tudo bem, nos pênaltis, mas com uma Itaquera lotada com 42. Cuidado com o seu Santos, hein? É verdade, não, é para ficar preocupado mesmo. Vai ser um belo jogo. Verdade. Dois times que jogam atacando, vai ser um jogo bonito, né? Sem dúvida. Bom, o Corinthians não teve nem tempo de curtir a ressaca da eliminação no Campeonato Paulista. Quarta-feira agora já tem decisão na Libertadores, hein, A delegação corintiana, inclusive, viaja agora à noite para Montevidéu, onde na quarta-feira encara o Nacional pelas oitavas de final do torneio continental. Hoje à tarde foi concedida a última coletiva antes da partida de ida. Claro que a gente não queria ficar de fora dessa final. A gente queria ganhar esse título aí, né? Mas a gente tem que esquecer logo isso, não tem que ficar levando isso para bagagem não. Acho que só atrapalha. Já passou. Agora é uma oitava de final da Libertadores, então tem um peso sim, porque a gente quer chegar. A gente está focado para ganhar. Infelizmente não veio esse título paulista aí. Então tomara que venha essa Libertadores aí, né? Agora o negócio é esquecer rapidamente, né? Você sabe que, olhando friamente, claro que todo mundo quer ser campeão, mas a eliminação não foi tão ruim não, porque o Corinthians tem uma semana para se preparar nesse mata-mata da Libertadores. Já tivesse ido para a final do Campeonato Paulista, Nacional na quarta, Pesado, Santos no domingo, Nacional na quarta, pelo menos está mais focado no torneio que vale a pena, que é a Libertadores. Tá bom. Obrigado, Celso. Boa noite. Até amanhã. Estela. Mais uma perda importante no mundo da música. Morre nos Estados Unidos o cantor Billy Paul. Ele era considerado um dos maiores nomes da música soul americana. A notícia foi publicada no site oficial de Billy Paul na internet. Ele tinha 81 anos e morreu em casa no domingo em decorrência de um câncer no pâncreas. Billy Paul ficou conhecido mundialmente pela voz grave e marcante e pela contribuição no desenvolvimento do R&B moderno. O cantor também foi bastante ativo na militância a favor dos direitos civis da população negra americana. Um dos maiores sucessos de Billy Paul é a canção Me and Mrs. Jones, de 1972. O cantor era popular aqui no Brasil. Seu primeiro show no país aconteceu em 1976. Paul se apresentou em agosto do ano passado no festival Soulmates, em São Paulo. Em visita à Alemanha, o presidente americano Barack Obama anunciou o aumento de tropas terrestres na Síria contra o Estado Islâmico e pediu que a Europa continue unida pelo bem do mundo. Os chefes de governo da Alemanha, Itália, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos se reuniram em Hannover.
O principal objetivo da visita de Barack Obama foi tentar desbloquear as negociações do Tratado de Livre Comércio entre Estados Unidos e União Europeia, que estão paralisadas há meses por fortes divergências. Obama reafirmou o apelo para que o Reino Unido permaneça no bloco europeu, dizendo que a Europa deve continuar forte e unida diante do aumento dos movimentos populistas e orientada para a economia de mercado. Needs a strong and prosperous and democratic and united Europe. O presidente americano também pediu que a OTAN e os europeus aumentem os investimentos na defesa para lidar com o Estado Islâmico e outras ameaças de segurança. O presidente americano anunciou que vai enviar à Síria 250 militares, incluindo soldados das forças especiais, para treinar e dar assistência às milícias locais que combatem os jihadistas. Eles vão se juntar aos 50 militares americanos que estão na Síria há vários meses. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 11 da noite, fique na companhia de Rony Fon no Todo Seu.